Meus amados, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. É mais um vídeo para o nosso canal. E nesse vídeo eu queria estar falando a respeito do vídeo que eu postei aqui no canal ontem, quando eu disse a respeito de que eu saí da bolha e que hoje eu não sou mais aquele burro que havia necessidade de andar com freio na boca para ser guiado para a direita ou para a esquerda, porque hoje eu tenho um maior conhecimento, consciência das coisas de Deus e deixei de ser um religioso. Hoje eu sou uma pessoa convertida, tenho consciência do que sou e não busco nada além do que o conhecimento do que está na palavra de Deus. Porque eu estou trazendo aqui não uma retratação, mas trazer um esclarecimento a respeito do vídeo de ontem. Porque eu não quis ali atacar uma instituição, mas sim pessoas. Porque hoje no meio evangélico a gente está vendo com que um sincretismo religioso são pessoas que querem seguir a fé da maneira delas. Quando eu falei a respeito do sensacionalismo, e isto é verídico entre nós os cristãos, principalmente os que dizem pentecostais, eu disse eu sou pentecostal, eu sei as regras da palavra de Deus para que nós possamos obedecer e andar segundo o que está escrito. Porque se você ler, meu querido, em 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 1, 2, está escrito, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias ou nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Então, o que acontece? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Tem muito neguinho aí com a consciência cauterizada e buscando a glória para si, querendo se aparecer, querendo se tornar popular dentro da igreja, para ser ovacionado, para ser aquele irmão que aparece no meio dos outros. Então é tempo, tem que alguém vai ter que tocar a buzina, alguém vai ter que ser o primeiro. E eu disse, se eu estivesse aí congregando com vocês, eu não poderia falar porque eu ia colocar o meu pescoço na guilhotina. Eu sei que aqueles que fazem parte aí do púlpito, que tem um lugar privilegiado na igreja, se pregar contra isto, contra essas manifestações, eles vão ser cortados a liberdade da igreja. E eu tenho dito no meu tempo, meus queridos, pensa comigo, o rádio na igreja, quem usasse rádio, quem tivesse um rádio no carro, um rádio em casa, era retirado do ministério da igreja, era tirado da comunhão. Na época da televisão, quem tinha televisão em casa era suspenso da ceia, não tomava ceia. Pensa a lei rigorosa que ainda tem hoje, principalmente para as mulheres, porque é uma doutrina que é muito machista, existe muito machismo dentro da igreja. E a Bíblia, se você for buscar a misericórdia de Deus, o ensinamento de Jesus não condiz. A Bíblia fala realmente que nós devemos preservar a doutrina, mas a doutrina da Bíblia e não a doutrina de homens. Eu não estou aqui defendendo, como vocês dizem, está andando no caminho largo, o mundo dentro da igreja. Não, porque a Bíblia diz que o joio e o trigo vão andar junto. O joio e o trigo não tem como separar. Se você arrancar o joio, você vai ferir, vai arrancar o trigo junto. Isso significa que numa família, se você for mexer com algumas coisas que está lá dentro, você vai desestruturar a família inteira. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus tem a pá e limpa toda a eira. É o Senhor Jesus que julga. Dá um exemplo aqui da Santa Ceia. Eu coloquei no vídeo um canal, quem que são as pessoas que podem ou não tomar a Santa Ceia. O pastor não pode falar, irmão fulano não toma a Santa Ceia, porque ele pecou por isso e por aquilo. Não,
ele tem que pregar o que é a Santa Ceia, explicar que o indivíduo que está em pecado, em desobediência, e que se ele não consertar e continuar tomando a Santa Ceia, ele vai morrer espiritual e físico, fisicamente e espiritualmente ele vai morrer, porque está na palavra. Só que não pode existir, como está existindo muito no nosso meio, essa questão do sensacionalismo, essa questão do buscar se aparecer no meio do povo. São profecias que não tem nada a ver, profecias mentirosas, profetas mentirosos, línguas estranhas que não tem nada a ver. Então eu não estou aqui nem falando sobre as igrejas neopentecostais. Eu estou falando aqui, é um vídeo mais direcionado para a igreja onde eu nasci na fé, porque eu sei como que era aquele sistema mais de 50 anos atrás. Hoje o rádio não é mais pecado usar, a televisão também não é. E hoje, quem tem um celular tem muito mais do que uma televisão. O celular, ele está com o mundo inteiro conectado. Tem pastor hoje que só pode usar aquele celularzinho que só faz ligação e manda mensagem. Não pode usar um celular com Android. Isso é uma tremenda ignorância, porque ele está aqui no final da linha. O que está lá na ponta da linha, que é o chefe, ele usa celular de primeira tecnologia, iPhone, e é todo que ele pode usar, tudo que ele pode para usar, para ter uma tecnologia melhor. Agora os outros ficam aqui no final da linha, nessa ignorância total, pregando ainda usos e costumes dentro da igreja. O culto de ensino, numa igreja de 300 pessoas, tem 20 para poder assistir o culto de ensino. Por quê? Porque é um ensino ultrapassado, é um ensino que as pessoas não querem ir lá para ouvir isto. Por outro lado, vem o emocionalismo, as pessoas querendo se aparecer para trazer multidões para a igreja. E nós precisamos continuar na essência da palavra e não do costume do homem, não da doutrina do homem, mas na doutrina da palavra. Então está aqui um vídeo não para retratar, mas para dizer que quando eu falei a respeito da bolha, eu quis dizer a respeito das pessoas, não é a instituição em si, mas são pessoas que já estão caminhando para o sincretismo religioso. É um misticismo. E nós não podemos aceitar isso dentro da igreja, porque Paulo escreveu na sua epístola deixando bem claro o que é o Espírito Santo, como que nós podemos buscar o Espírito Santo, mas como nós devemos ou deveríamos comportar lá na igreja. Então, para os irmãos mais exaltados, para aqueles que buscam a glória para si, para aqueles que querem aparecer, é no momento de ensinar, buscar a essência da palavra, para que as igrejas, as reuniões de culto, seja reunião abençoada, onde Deus fala. Hoje o som, principalmente para as pessoas que estão já chegando na minha idade, o som é muito estridente. A igreja tem que ter um som leve, suave, aonde as pessoas podem ouvir. Os louvores parece que é para quem mora lá na terceira esquina ouvir. Não, quem está do lado da tua igreja não é obrigado a ouvir o que você está falando e pregando dentro da igreja. O som de dentro da igreja é para ouvir quem está dentro da igreja, meu querido, não é para quem está passando na rua. Eu falei ontem, o pregador, ele chega lá, ou então aquele que vai cantar lá na frente, o som já está estridente, ele fica dando sinal com a mão para a pessoa que está controlando o som levantar mais o som. A Bíblia, na época de Jesus, não tinha aparelho de som, e diz que 3 almas aceitavam Jesus. Não é pelo muito falar e nem pela qualidade e altura do som na sua igreja. A igreja deve ter um som suave, gostoso, aonde as pessoas podem estar ali. Eu já vi pessoas colocando aquele
a silicone que as pessoas usam quando está de avião, andando de avião, para colocar no ouvido. Eu já vi pessoas colocando isto dentro do ouvido, dentro da igreja, tampando o ouvido com aquele silicone por causa do som. É falta de sabedoria dos líderes para passar para os liderados. Não é para quem está passando na rua ouvir, não é para quem está lá na outra esquina. Por isso tem hoje já uma lei que a igreja só pode usar, ter tantos decibéis de som na igreja. As pessoas mais idôneas, de mais idade, dentro da igreja já estão reclamando. O jovem ele é mais para o estridente, para o sonzão, mas as pessoas mais idôneas não. Então tem que ter um equilíbrio, porque no culto vai ter pessoas de todas as idades. As minhas palavras, os meus vídeos são vídeos para levar as pessoas à reflexão, porque eu estou refletindo e Deus está usando a minha vida para chegar até aqui, colocar a cara o tapa, mas falar para vocês aquilo que os que estão aí dentro não falam. É para você refletir, é para melhorar. Nós temos que melhorar a cada dia. Que Deus te abençoe, que você possa realmente não ouvir com revolta dentro do teu coração. Ah, saiu, está no caminho largo. Não, eu não estou aqui confrontando ninguém. Se você está se sentindo confrontado, faz um exame de consciência, vê se o que está sendo dito é verdadeiro ou falso. Eu disse que eu amo vocês. Eu dou graças a Deus por ter conhecido outros ministérios, porque vocês estão há 20, 30, 40 anos aí dentro. Hoje já tem a internet que leva você a ouvir outras pessoas, a pastores abençoados, porque antes a salvação era só nossa, era só a Assembleia de Deus que ia para o céu. É como outra igreja que tem por aí que usa o véu, que o batismo é só o deles. Se não passar por lá, não vai ser salvo. Jesus não trouxe essa definição, Jesus não trouxe essa doutrina. Não tem uma placa de igreja que Jesus implantou. Ele pregava na sinagoga, pregava no templo. Ele não fez acepção de igreja, de pessoa. Ele pregou para publicano, pregou para fariseu. Então nós precisamos ter essa consciência hoje, nesse século. Vou ler de novo 1 Timóteo capítulo 4, que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a consciência cauterizada, proibindo muitas coisas, proibindo até o casamento. Então nós precisamos, meus queridos, buscar a palavra de Deus e buscar o discernimento. No meu tempo, aqueles jovens mais exaltados não tinham fundamento nenhum nas escrituras, pregavam nas praças, na igreja, mas a palavra era só para poder estimular a sensibilidade das pessoas, para as pessoas falarem língua estranha, darem glórias a Deus. Era só movimento. Depois, quando eu ia examinar, não tinha nada a ver o fundamento da palavra, porque não é no grito, não é no grito. A palavra de Deus é ela que transforma, é ela que traz para nós. Quando eu converti, eu nunca tinha ouvido falar de Bíblia, eu não conhecia a Bíblia. Eu disse que eu tinha 14 anos de idade, vim de um lugar muito pequeno, uma cidadezinha muito pequena do estado de Minas Gerais. Cheguei em Rondonópolis, um dia na Praça Brasil, eu vi aquele povo ali reunido, eu fui ouvir, a palavra não foi o que o pregador disse que me converteu. O que me converteu foi o que estava escrito lá e que foi lido: vinde a mim todos vós, cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve.
Eu que tinha saído da cidadezinha lá do interior de Minas e vindo aqui para o Mato Grosso, tudo estranho, tudo diferente, saudade do que ficou para trás, muitas das vezes chorando nos cantos, carregando um peso em cima de mim, muito jovem, mas estava com a alma partida e ouvi aquela palavra. Nunca tinha lido Bíblia, não tinha parente crente, não tinha amigo crente, na cidade totalmente desconhecida, tinha pouco tempo que a gente estava morando em Rondonópolis, menos de um ano. De repente fui junto com aquela multidão, porque quando eu dei o sinal com a mão, eu estava lá embaixo de um pé de árvore e eles me pegaram, oraram por mim, me levaram para a igreja. Lá é que eu vi que estava escrito Assembleia de Deus naquele salãozinho pequenininho, porque isso foi na década de 1969. E vocês pensam que foi tudo maravilha ter aqui? Não, é caindo e levantando, é na luta, é na misericórdia de Deus, é os irmãos da igreja, os que descrentão, falando: olha lá, vai virar alcoólatra, olha lá, vai para a prostituição, olha lá, vai para as drogas, não vai virar nada. Já vendi picolé na rua em Rondonópolis. Hoje, pela graça de Deus, em 1992, eu formei odontologia. Estou aqui dentro do meu consultório, fazendo esse vídeo aqui dentro. Estou pegando esse tempo vago para falar. Quantos eu vi apontando o dedo para mim, não virou nada? Quantos morreram? Quantos estão desviados? Quantos viraram velho barrigudo que não sonha, não produz nada, não faz mais nada, estão aposentados, só serve para poder estar apontando o dedo e estar julgando os outros? A Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgado. Com a mesma medida que você medir, você será medido. Pela graça de Deus, consegui ultrapassar as barreiras, ultrapassar as dificuldades, levantando e caindo. Mas a Bíblia diz: se nós cairmos, não é o pastor que levanta, quem nos levanta é o Senhor. A Bíblia diz para termos misericórdia do mais fraco. No entanto, dentro da igreja é lascar o pau, é a porrada, como eu disse no outro vídeo. Não tem amor. O cara já está, morre, não morre, acabam de matar o cachorrinho na sua casa. Quando está doente, você leva para o veterinário, mas o crente, quando está doente lá na igreja, matam ele. Não tem amor, não tem longanimidade. O Senhor Jesus, ele é longânimo, ele é misericordioso. Ele levanta do pó desvalido, está escrito, vou falar de novo: levanta do pó desvalido do monturo necessitado. Ele quer curar os doentes, ele quer fortalecer os fracos. Então é tempo de, em vez de voltar para esse sincretismo religioso, os líderes buscar de Deus sabedoria para formar uma nova liderança com homens cheios do Espírito Santo, mas não para querer entrar no sensacionalismo, mas para buscar a graça de Deus. Não querer apresentar, querer aparecer no meio dos cristãos, mas buscar de Deus para ter uma palavra sadia, não uma palavra de doutrina de homens. É a doutrina da igreja. Na minha época, quando eu me converti, eu não recebi o estatuto da igreja, não. Eu recebi foi paulada. Porque naquele tempo tudo era pesado para mim, eu não conhecia a palavra, tinha que obedecer. Tem que obedecer, a palavra é obedecer. Não podia ir em outra igreja, não podia assistir culto em nenhuma outra denominação, era ali, o ensinamento tinha que ser aquele. Não podia falar: isso aqui eu não concordo, não podia. Então hoje eu sou livre para falar que existia muitas coisas erradas, e existe até hoje, mas pedindo para você melhorar. Pode ser que eu não disse uma palavra correta quando eu disse que eu saí da bolha, mas no sentido figurado, porque ao sair dali de dentro eu vi um outro tipo de pasto, um outro tipo de ensinamento.
porque Jesus é o mesmo, mas você pega a palavra e prega segundo o que você acha, e não é por achismo. As suas experiências você coloca para as pessoas, experiência individual, cada um tem a sua. Eu hoje tenho as minhas experiências, mas eu não prego as minhas experiências como doutrina. Eu não pego o meu achismo, eu não prego ele para as pessoas andarem pelo meu achismo. Eu não prego as minhas experiências para as pessoas seguirem as minhas experiências. O Senhor Jesus está voltando. Eu quero ver se na hora que Ele manifestar nas nuvens do céu, se o seu sapatear e pular e gritar e bater palma vai transformar seu corpo do corpo corruptível para o corpo incorruptível. Você tem que ter esse relacionamento íntimo com Deus, uma vida com Deus. Ninguém precisa saber do seu nível espiritual. O seu nível espiritual é para você e Deus. O pastor não precisa saber qual é o seu nível espiritual. Ninguém vai ter que ter um termômetro para poder medir a sua fé. A fé é você e Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. É mais um vídeo de reflexão. Espero que você cresça, que você busque de Deus e que a misericórdia de Deus esteja te alcançando como me alcançou. Não para sair daí, mas continuar congregando, mas melhorando, buscando a misericórdia de Deus. Um dia eu falei para um irmão, Pedro Xavier, um dos fundadores da Assembleia de Deus aí em Rondonópolis. Falei, irmão, não seja tão duro com os jovens vai ser a igreja da manhã. Ele falou de uma maneira tão sarcástica para mim, dizendo, os jovens da manhã vai estar tudo no mundo. A igreja de amanhã é para homens de Deus. Ele não entendeu o que Deus, eu tão simples começando, mas eu pude ter esse discernimento. E é isto, a igreja de amanhã vão ser os jovens, porque os velhos passam. Muitos morreram, deram a vida pelo Evangelho, colocou o pescoço na guilhotina, para que hoje nós tivéssemos esse Evangelho, que a gente tivesse liberdade. Mas nós não podemos confundir liberdade com libertinagens. Nós não podemos ir para o secretismo religioso. Nós temos que buscar, em vez de sincretismo religioso, buscar de Deus discernimento, sermos maduros na fé, para ajudar as pessoas que estão vindo para a igreja, para ajudar os menos privilegiados, porque a fé é um privilégio de Deus, para ajudarmos os mais fracos, para direcionar dar um norte para as pessoas, que para encontrar o céu, para chegar ao Senhor Jesus, nós temos que cumprir a palavra de Deus e não querermos aparecer, não querermos ser melhor ou maior do que o outro. É na simplicidade, é na fé, termos amor no coração, porque é o mandamento de Deus, o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a minha vida. Vamos caminhar na fé e na graça do Senhor. Amém, meu querido? Seja abençoado com essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.